Olá, sétimo ano. Na aula de hoje, nós trataremos sobre cordel, no capítulo 23. Inicialmente, então, nós temos uma imagem na abertura do capítulo que serve para a base da nossa análise. O título é Coisas do Além. E aqui, na imagem, nós temos a lâmpada mágica, que faz referência, então, à lâmpada mágica do Aladim e, consequentemente, também remete aos conceitos, a tudo que nós sempre trabalhamos, das histórias que nós ouvimos contar a respeito do mundo fantástico, do mundo mágico. Então, quando se trata desse tema, nós temos que levar em consideração os aspectos do universo fantástico, também que animais e objetos criam vida para aumentar o mistério, e aqui fazemos então referência ao processo que é chamado de personificação. Isso significa que animais e objetos acabam realizando ações que são tipicamente humanas. Então, para dar sequência a esse estudo, nós temos o texto, O Espelho Mágico, que encontra-se nas páginas 150 e também na página 151. E é importante que vocês façam a leitura desse texto também para a compreensão do mesmo. E alguns aspectos relacionados a ele, sobre o enredo principalmente, é de que conta a história de um rapaz que decide sair pelo mundo em busca de uma vida melhor e durante esse caminho que ele realiza, ele sempre ajudou os animais sem esperar nada em troca. Até que um certo dia ele chegou até um reinado e nesse reinado então havia uma princesa que tinha um espelho que mostrava todas as coisas escondidas. E quem se escondesse e a princesa não encontrasse, casaria com ela. Então essa era o objetivo dele quando ele encontrou com a princesa. E ele acabou se oferecendo para essa aventura e durante a noite, então ele deveria esconder-se da princesa e teria 3 chances para cumprir o desafio. E ele não conseguiu nessas 3 chances e a princesa acabou concedendo a ele uma 4ª chance. E só nessa 4ª tentativa é que ele obteve sucesso, que ele conseguiu, porque o espelho não refletia a imagem da princesa. E para saber como é que isso aconteceu, vocês deverão fazer então a leitura desse texto e ficarão sabendo como é que foi o desfecho dessa história. Na página 154, nós temos, agora sim, o texto que começa a trabalhar com os aspectos específicos do tema da aula de hoje, que é cordel. História de Aladim e a lâmpada maravilhosa. Aladim disse: Eu agora vou estas coisas vender, para ver se algum dinheiro com elas posso obter. E assim, mais alguns dias, teremos de que viver. Disse a velha: Para isso, não acharás comprador, somente esta lâmpada velha pode ter algum valor. Vou limpá-la para dar-lhe um preço superior. Assim que a viúva estava esse trabalho fazendo, apareceu de repente um gênio alto e horrendo, que com um gesto espantoso foi desta forma, dizendo: Eu sou o gênio da lâmpada, pois vivo sujeito a ela, disposto a obedecer. A quantos pegarem nela, o que quiseres que eu faça, farei com toda a cautela. Disse Aladim para o gênio: Se tu vens me obedecer, se és escravo da lâmpada, mostra-me o teu poder.
trazendo-me alguma coisa com que possa me manter. Desapareceu o gênio, depois voltou pressuroso, com uma porção de pratos de metal muito precioso, que vinham todos compostos de alimento saboroso. Trazia mais outros vasos, cheios de vinho excelente. Antes, porém, que Aladim lhe visse mais claramente, pousou tudo sobre a mesa e fugiu rapidamente. O moço chamou a velha com gesto amoroso e ledo, dizendo: Mamãe acorda, nada aqui lhe causa medo, que foi descoberto agora da lâmpada o grande segredo. Dali em diante, Aladim, quando uma coisa queria, apertava sua lâmpada e o gênio aparecia. O que o moço ordenasse, ele depressa fazia. Assim, viveu alguns anos em completa liberdade, gozando com sua mãe perfeita felicidade, procurando fazer parte na alta sociedade. Patativa do Assaré. Então aqui vocês puderam perceber que trata-se de um texto que tem uma estrutura diferente do que comumente nós encontramos quando se trata de textos que trabalham com a questão do mundo fantástico. E aqui nós temos então um reconto da história de Aladim e da lâmpada maravilhosa, que no caso então esse reconto foi feito pelo Patativa do Assaré e está então organizado em versos, com rimas, todo ele ritmado. Então, esse texto ele é parte de um cordel que foi escrito por Patativa do Assaré, como vocês puderam visualizar. Ele reconta a história de Aladim. O garoto mostra à mãe uma lâmpada que conseguiu ao enganar um feiticeiro africano. Então, esse texto ele apresenta para nós algumas características do cordel, da literatura de cordel. Então, aqui nós temos uma imagem que apresenta a maneira como esses textos são apresentados. Então, o cordel ele é um gênero que tem a tradição oral, em que as histórias, antes de serem impressas em folhetos, eram passadas de geração em geração por meio de cantadores, ou seja, eles eram cantados. Por isso é que eles seguem essa organização em versos, são ritmados e possuem então também a questão das rimas. E quando se trata do cordel, os assuntos que são abordados na literatura de cordel, eles são bastante variados, podem trazer histórias que são tradicionais. Aqui, como vocês puderam ver, é um reconto, né, do texto que já é conhecido. Pode tratar também sobre sentimentos, sobre costumes, ou também sobre a natureza, e também fazer críticas sociais ao descrever cenas cotidianas e momentos que são marcantes. Então, qualquer assunto pode ser abordado em um texto que faz referência, então, que se encaixa, que se enquadra na literatura de cordel. Então, ele é apresentado dessa forma, como nós podemos visualizar aqui, em forma de folhetos. E por hoje é só, e até a próxima aula.